Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo, aprendermos lições maravilhosas. Queridos, todos nós nesse mundo temos desafios e tenho observado ao estudarmos a Bíblia que quanto mais próximo de Cristo você estiver, mais os desafios são reais. Mas aí Jesus nos dá a grande esperança. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, eu garanto que você pode vencer se eu estiver do seu lado, porque eu venci, eu quero fazer você também um vencedor, amém? Mas estamos conversando sobre o João Batista, esse grande homem que o próprio Jesus diz que dentre os nascidos de mulher nunca existiu alguém como João Batista. E aqui nós precisamos aprender um pouquinho mais sobre ele. Nós vamos entrar então hoje para a conclusão dessa história, mas que tem muito mais coisa, mas você deve nos acompanhar, compartilhar, se inscrever se você assim não é, para que você aprenda uma mensagem de esperança. E aqui, no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 1, é quando Jesus dá testemunho com relação a João. Diz aqui, porque por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que eu servia: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Então João já estava morto. E por isso nele opera forças milagrosas, porque Herodes, havendo prendido, agora nós vamos conhecer a história, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo temia o povo, porque tinha como profeta. Ora, chegando o dia do seu natalício, do seu aniversário, de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe dessem. E deu ordem e decapitou a João no cárcere. Foi trazido a cabeça num prato e dado à jovem, que levou a sua mãe. Então vieram os seus discípulos e, levando o corpo, sepultaram depois e anunciaram a Jesus: aqui está João Batista. Sabe, a morte de João Batista foi uma morte covarde. João estava preso no cárcere por conta de ter falado a Herodes de que ele estava errado porque havia casado-se com a mulher do seu irmão Herodias. E aí, agora, por falar essa verdade, o próprio Herodes não gostava de João e aí o levou para prender, levou e o prendeu, mas ele não o matou. Ele até tinha vontade, mas ele também via que o povo considerava João como um profeta, mas ele sempre gostava de ouvir a mensagem de João. E aí quando João foi agora decapitado no seu aniversário, e nós vimos o drama aqui, que Herodias, que não gostava de João, tinha ódio mortal, quando a filha dela dança ali na festa que o rei tinha dado, provavelmente o rei estava já embriagado, o que acontece? Ela vai à sua mãe e diz: olha, o rei me prometeu até metade do reino, o que eu peço? Aí a mãe, para saciar o seu ódio, diz: peça a cabeça de João Batista num prato. Aquela menina nem entendeu muita coisa, mas obedeceu a ordem da mãe, foi lá e pediu: olha, eu quero a cabeça de João Batista num prato. Imagine. E aí então foi lá aos guardas e decapitou João, trouxe a cabeça e colocou num prato e deu àquela menina, que levou para sua mãe sem entender nada. Mas aqui estava agora uma mulher com um ódio mortal, acabando a vida de um servo de Deus. E por que Deus permitiu tudo isso? Sabe, queridos, nós precisamos entender quem foi João. João era primo de Jesus. João era um dos maiores homens que pisou o planeta Terra. Ele deu os primeiros discípulos. João disse uma frase fantástica. Quando Jesus estava começando o seu ministério, os seus discípulos chegaram a ele e disse: olha, as multidões estão indo a Jesus. E aí ele dá uma grande frase, ele fala uma grande frase, diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Sabe, João é um grande homem, um exemplo daqueles que seguem a verdade da palavra de Deus, mas por falar uma verdade foi preso. E ele, agora Jesus começar o seu ministério, esperava que Jesus fosse lá libertá-lo daquela prisão.
Jesus era primo dele, ele deu os primeiros discípulos, ele batizou Jesus. Ele dizia que não era ele, João, não era o Cristo, mas haveria de vir outro. Ele diz, quando ele viu Jesus que foi para ser batizado, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele declarou que Jesus era o Salvador. Mas o tempo agora, quando ele foi preso, passou um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 6 meses, ou um pouco mais, a gente não sabe. E ele esperava que Jesus fosse lá libertá-lo, porque essa era a missão de Jesus, livrar os cativos. Ele estava preso, ele esperava que Jesus fosse lá por ter essa relação tão próxima, libertá-lo, e Jesus não foi. Por quê? Sabe, queridos, aí agora nós vamos entender um pouquinho sobre isso no capítulo 11. Veja só, a partir do verso 12, quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Verso 4, Jesus respondendo disse, ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Verso 6, o mais importante do capítulo 11, diz assim, bem-aventurado ou feliz é aqueles que não achar em mim motivo de tropeço. Sabe, queridos, João, depois de passar tanto tempo ali no cárcere, começou a duvidar se Jesus realmente era o Messias, o Salvador, o Cristo, o Deus que era prometido para a salvação dos seus filhos, o povo de Israel. Então João começou a duvidar, mas quando chega esses discípulos, Jesus então diz para que volte a João, diga para ele o que eu estou fazendo, o que vocês estão vendo, mas fale para ele a frase mais importante, feliz é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Sabe, João estava começando a duvidar de Jesus, se ele realmente era o Messias, se ele era o Cristo, o Salvador. Sabe, pode ser que você esteja passando por algum problema agora, e aí muitas vezes você pensa, será que Jesus realmente é Deus? Será que Ele está me ajudando? Será que Ele está comigo? Olha, Jesus disse aqui, feliz é aquele que não acha em Jesus motivo de tropeço. Não duvide de Jesus, não duvide de Deus. Ele está no comando e controle de tudo, até nos momentos mais difíceis, até em meio à morte, as tragédias que acontecem, Deus não abandona os seus filhos. Sabe, todos esses problemas que acontecem conosco nessa vida, não é um ato de Deus, não é obra de Deus, mas o resultado do pecado, do mal. Esse grande homem perdeu a sua cabeça, foi decapitado, porque ele falou a verdade, porque ele era um homem justo, e a mensagem dele era arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Sabe, nós precisamos mudar de vida, arrepender-nos é mudar de direção e aceitar a Cristo em nosso coração a cada dia. Como está a sua vida? Como estão os seus problemas? Qual é a angústia que você está passando? Será que você está duvidando de Deus? Pare com isso. Acredite em Jesus, porque Ele disse, olha, bem-aventurado, feliz é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Entregue a sua vida a Jesus. Permita que Ele conduza em meio a problemas, porque nesse mundo, por mais que você seja uma pessoa boa, os problemas vão surgir, sabe, pessoas boas também morrem, pessoas boas perdem a vida, porque esse mundo é mau, mas nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos estar do seu lado, porque estar com Deus é a certeza e a garantia da eternidade. Sabe, para João, segundo a onisciência de Deus, foi melhor que ele tivesse perdido a vida. A gente não tem como cravar isso na Bíblia, porque foi melhor, mas a gente começa a perceber que quando João aqui começou a duvidar, se João ficasse vivo, quando ele atraía a ele as multidões para ouvir, porque ele era um grande pregador, será que João não criaria um grupo religioso que seria concorrente de Jesus? Porque João era humano, eu só estou levantando isso, mas se Deus permitiu que João viesse a perder a sua vida, Deus tinha um propósito muito maior de salvá-lo. E aí nós temos aqui em Mateus, no capítulo 27, a partir do verso 50, vai dizer que quando Jesus morreu, corpos de santos foram ressuscitados. E aí eu acredito que João Batista foi um daqueles que foram ressuscitados
por ato da morte de Jesus, como primícias da sua morte, como salvação para os seus filhos. Eu acredito que João foi um dos ressuscitados. E aí em Apocalipse capítulo 4 vai aparecer um trono e 24 tronos e 24 anciãos. Será que João não faz parte desses 24 anciãos que estão lá no trono, no céu, já ressuscitado? Sabe, nós não sabemos, mas se esse homem disse, Jesus, que era o maior de todos os homens que nasceu de mulher, eu acredito que João foi pouco tempo depois ressuscitado e levado para o céu. Mas não importa se ele também estiver dormindo no pó da terra, porque quando Jesus voltar, Jesus vai ressuscitar aqueles que aceitarem a ele, porque Jesus disse, chegará um dia que todos que estão no túmulo ouvirão a minha voz e sairão, uns para a vida eterna e outros para a destruição eterna. Então nós precisamos entregar a nossa vida a Deus, confiar nele e ter a certeza de que em meio aos problemas dessa vida, nós temos a certeza e a garantia da eternidade por meio do sacrifício de Jesus. Então confie nele, entregue a sua vida a ele e tudo mais ele fará. Essa foi a mensagem para João. Bem-aventurado, feliz aqueles que não acham em mim motivo de tropeço. Não duvide de Jesus em meio ao problema que você estiver passando. Deus está do seu lado, Ele é o Salvador. Ele fez e fará e continua fazendo tudo para a nossa salvação eterna. Que Deus te abençoe e que você possa confiar em Jesus nesse dia. Mesmo que você estiver passando por maior problema, Deus está do seu lado, porque Ele é o Salvador, Ele é o Senhor de tudo. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado por essa mensagem, obrigado por pessoas e homens como João, que aparentemente não teve sucesso, mas o sucesso não é para essa vida, é para a eternidade. Que Deus ajuda-nos, Senhor, a cada dia a vivermos do teu lado. Nós queremos ser salvos pela tua graça, pelo teu poder. Nós choramos por Jesus. Amém.